Gente, eu vou mostrar hoje pra vocês uma live que eu achei que tinha se perdido. E graças a Deus a gente conseguiu resgatar, que foi uma conversa ótima, maravilhosa que eu tive com a Mariana Ferrão. Mariana Ferrão é uma das pessoas mais inteligentes, mais conectadas com o bem-estar, mais ativas que eu conheço. Ela tem uma relação muito interessante com o que é informação e em como passar essa informação adiante. Eu acho que ela faz um trabalho interessantíssimo, ela é uma pessoa muito bacana e vale a pena a gente conhecer melhor. Então, graças a Deus, Mariana Ferrão. Você fez Logo depois, faculdade de jornalismo na fala, PUC, né? Aqui de São Paulo. eu fiz jornalismo na PUC de São Paulo. Aí depois eu trabalhei um tempo no Babado, que era o site de fofocas do IG. Você! Que ótimo! Então imagina, era terrível, porque eu não entendia nada, eu era zero ligada nesse mundo de celebridades. E aí a minha chefe, chamava Mariana também, minha xará, ela ligava para minha casa tipo 10 horas da noite e falava assim: Olha, hoje a festa é na casa do Luciano Zafir. E eu falava, ah, meu Deus, o que eu vou perguntar para as pessoas que estavam lá? E Porque você imagina, ia cobrir essas festas. Ai, ia cobrir as gente! festas, ou às vezes eu ia, tipo, numa exposição de arte, numa peça de teatro. Só que a ideia do babado, obviamente, era fazer, né, Flagra, a era tudo. fofoca, né? Basicamente. Então, assim, quem é o novo crush da Carolina Ferraz agora? Era basicamente. E aí não tinha Google. Então, se eu não, às vezes eu não sabia nem quem era a pessoa, muito menos quem era o crush da pessoa, né? O que ela estava fazendo. E aí eu ligava para uma amiga minha que sabia tudo, era muito engraçado. E eu falava para ela, Marina, pelo amor de Deus, me ajuda. E eu falava, quem é uma pessoa que usa óculos? Não, ela tá com tênis vermelho, ela usa uma calça meio bag. Aí ela falava, não, Que essa daí ótimo com isso! certeza é fulana. E me dava a ficha inteira, assim. Então eu tinha informantes que me Que ajudavam. ótimo! Que É. ótimo! E você ganhou um prêmio que eu achei muito legal. Você ganhou prêmio como personalidade, né, jornalística do ano, acho que foi em 2006, porque você era a garota do tempo e você aprendeu uma nova técnica de se apresentar o tempo. E você Então, se destacou horrores. Quer dizer, tudo bem, mas eu achei isso interessante porque como a gente vai o tempo todo se relacionando à tecnologia. Até você começou falando que você ia cobrir antes e não tinha Google. Você tinha que ir pessoalmente. Imagina, hoje em dia as pessoas vão para festas, é tanto selfie, é tanto não sei o quê, que nem o colunismo social, mesmo a fofoca, não tem tanto espaço, né? A coisa mudou de plataforma. Como é que foi isso, Mariana? pois é, né? Isso tudo perdeu um pouco de sentido até agora, né? Mas essa história do tempo é uma história bem curiosa, porque quando o Carlos Nascimento saiu da Globo e foi para a Band, ele tinha um desejo de que as pessoas valorizassem a previsão do tempo, assim como os europeus e os americanos valorizam. Ele achava que a Globo tinha uma previsão do tempo muito precária, que era muito curioso. Assim, um dos primeiros blogs que surgiram, não sei se você lembra, eu não me lembro o nome, mas ele tinha um gerador automático da previsão do tempo. Então ele falava assim: uma frente fria se aproxima do. Aí você podia escolher se era Nordeste, Sudeste ou Centro-Oeste. Por causa disso, as temperaturas mínimas vão despencar para. Daí você escolhia lá, tipo, 15, 16, tarará. E aí fala, em São Paulo, a máxima não vai passar de. Então você falava, porque era sempre igual, né? Quem assistia a previsão do tempo naquela época sabe que era sempre igual. A gente podia meio que prever, era mais fácil prever o que a apresentadora do tempo ia falar do que de fato prever o tempo, né? Porque o tempo a gente continua muitas vezes sem conseguir prever. Sim. Mas o Nascimento tinha uma vontade de que a previsão do tempo fosse mais do que isso, muito como os americanos e os europeus fazem. E aí ele me chamaram naquela época para um cargo que, segundo ele, chamava editora do tempo. E editora do tempo era um jeito bonito de chamar a moça do tempo, com uma responsabilidade de escrever o texto daquele quadro, e com essa responsabilidade de pensar a previsão do tempo de uma outra maneira. E eu, no começo, tinha muito preconceito, falava assim, ah, não acredito que eu vou ser a moça do tempo, porque desde a minha infância eu vivi um pouco esse dilema de não dá para ser bonita e inteligente ao mesmo tempo. Então, assim, se você quer fazer um papel de bonita na TV, as pessoas vão achar que você é burra.
né? E a gente tinha o estigma da moça do Que tempo. estigma, que coisa, né? Que coisa boba, porque, né? Como te atrapalhou? Tantos talentos, não é mesmo? Muitos, né? Muitos. Muitos. E a gente tinha esse estigma, né, de que a moça do Ih, tempo não pensava. E olha quantas pessoas super interessantes que foram apresentadoras do tempo, né? sim. Mas enfim, e aí o que aconteceu foi que em uma semana, quando eu comecei a apresentar, o Marcos Massari, que era dono da empresa de meteorologia na época, a Somar Meteorologia, que prestava serviços para a Band, uma semana depois que eu entrei, ele me ligou, faltava poucos minutos para o jornal começar, e falou assim: Mari, eu tenho um furo para você. Daí eu falei: sério, Massari? Ele falou: Mari, tem um furacão na costa do Brasil. Eu falei: Massari, você tá louco? Não tem furacão na costa do Brasil. Não tem furacão no Brasil. Aí ele falou: pois é, né? Não tem furacão no Brasil. Ele, mas abre aí a imagem do satélite. Daí eu olhei a imagem do satélite, né? Eu estava começando a me familiarizar com aquilo e vi aquele negócio girando, assim, com um círculo no meio onde não tinha nuvens, né? Que era o chamado olho do furacão. Falei: Massari, o que que é isso? Ele falou: pois é, a gente não sabe se é um ciclone, se é um furacão. Falei: tá, Massari, mas o jornal vai começar. Eu falo o quê para o Nascimento? Aí ele falou assim: fala que é um furaquinho. E lá fui eu, o Nascimento: Mari, estão falando que tem um furacão na costa do Brasil, é verdade? Eu falei: olha, Nascimento, é mais para um furaquinho. O mar vai ficar bom para o surf, blá, 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 enfim. E assim Foi. foi. No dia seguinte, quando eu abro a capa do jornal, 9 mortos em Santa Catarina. E foi o ciclone Catarina que assolou a costa do Brasil em 2004. E aí, quando isso aconteceu, caiu um peso da realidade, assim, do tipo: você não está aqui à toa, esse negócio é sério e você agora vai precisar explicar o que aconteceu. E o Nascimento me ligou e falou assim: olha, você venha com uma boa explicação na segunda-feira, porque era final de semana. Mas eu fiquei muito, muito, muito mal mesmo, assim, do tipo: como assim? De uma certa maneira, me sentindo até responsável por aquelas mortes. Mas você vê como as coisas, as pessoas não têm ideia, muitas vezes, como as coisas são feitas na televisão. Você vê, você é uma jornalista. Mesmo que você seja editora do Tempo, você não é meteorologista. E, de repente, você é colocada num cargo, né, onde você tem que ser responsável pelas previsões que você tem que interpretar. Porque, evidentemente, quando você conversou com essa pessoa que te falou: olha, eu não sei te dizer se é um furacão grande, se é um ciclone, essa pessoa também não era um meteorologista. Quer dizer, muitas coisas são feitas na televisão e a gente vai aprendendo ao longo do exercício daquela função, né? Como tudo É, na vida, né? é como é a vida, a gente vai aprendendo a viver à medida que a gente vai vivendo. É, Exatamente. Mas aí foi muito você. interessante, Ah, sabe por quê? Porque daí o que eu descobri? Por causa disso, eu descobri que o radar principal ali, que poderia ter captado os ventos desse ciclone de fato, que depois se descobriu que era um furacão. Participei de muitas reuniões sobre isso depois, no centro, no CPTEC, que é o Centro de Meteorologia que fica lá em São José dos Campos, até no INPE, né, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e se descobriu que era um furacão. Mas o que aconteceu foi: os americanos alertaram o Brasil. E dentro do INEMET também, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, e dentro do próprio CPTEC, houve uma reunião em que os meteorologistas discutiram se era ou não um furacão, com os alertas dos americanos, e eles disseram assim, e aí um dos diretores do CPTEC me contou: sabe por que a gente não levou o alerta a sério, Mari? Por ego dos meteorologistas brasileiros. Porque eles disseram assim: quem são os americanos para dizer o que está acontecendo na nossa costa? E o radar, que deveria ter captado ali os nossos ventos, que era o radar mais próximo, estava sem funcionamento há 19 dias por falta de repasse do governo federal. Então você vê que daí você começa a descobrir como as coisas funcionam e aí entender que aquilo tudo faz parte de um sistema e de que aquilo pode impactar a vida das pessoas, de que a previsão do tempo é importante, que a previsão do tempo envolve política, envolve economia, porque ali não só vidas foram ceifadas, mas como plantações foram destruídas evidente, e tudo isso. casas, claro. Então aí eu falei assim: opa, isso aqui tem importância. Aquilo ali para mim foi um chamado do tipo: eu vou valorizar o que eu vou fazer e vou estudar isso a fundo. E aí eu me apaixonei pela área. E eu vi também aquele vídeo que você falou no YouTube sobre como foi a sua saída da Globo e tal. E o que eu, na verdade, a relação que eu quero estabelecer é que você é uma pessoa que tem tomadas de consciência, né, Mari? As coisas acontecem ao seu redor, você não está imune a elas. Você diz: isso aqui está acontecendo, bati na mesa com força, vibrou a câmera. Isso aqui está acontecendo é porque eu preciso enxergar tal coisa, isso é um alerta, eu preciso me conectar com. Você está sempre muito conectada com o que está ao seu entorno.
E estava vendo também algumas outras lives que você faz. Hoje em dia é impressionante, você tem um conhecimento do que é bem-estar, que eu acho que poucas pessoas no Brasil têm, né? Eu vi uma Te live muito agradeço. interessante. Ah, eu achei tão legal, porque você vê de uma ótica muito humana. Você humaniza muito as coisas, e aí fica fácil. Aproxima o leigo do que você está dizendo, né? Então, por exemplo, você estava numa live que eu vi outro dia, você vai me perdoar porque eu não me lembro o nome da pessoa, deveria me lembrar, ele é um nutricionista muito importante, mas ele inclusive faz coisas na Globo, mas Márcio, O Márcio Atala, pode ser. Que ele é isso. preparador físico e nutrólogo também. Isso, Uhum. isso. E ele estava dizendo, vocês estavam conversando, que você fez uma enquete no seu Instagram e que 62% dos seus seguidores confessaram que não estão fazendo nenhuma atividade física durante a pandemia. E que ele estava explicando que o cérebro, ele está preparado para, com menos exercício, com menos for o seu gasto de energia, mais confortável ele vai se sentir. Então, ele te estimula, porque intelectualmente, com menos energia você gasta, mais ok tá para ele. Mas o corpo precisa se exercitar. Então, esse conflito. E, no fundo, é muito interessante se pensar sobre isso, porque a gente chega à conclusão de que até aqui dentro, principalmente, aliás, aqui dentro, tudo é uma questão de equilíbrio, né? Tudo é uma questão de equilíbrio e de entender que a gente é as duas partes, né? Porque por muito tempo a gente ficou falando disso, né? Que eu achava, sempre achei um absurdo, mente e corpo, corpo e mente. Como assim corpo e mente? A mente não faz parte do corpo, né? Por muito tempo a gente separou. E uma das coisas que eu tenho achado mais tristes dessa pandemia é que a gente, de novo, está fora do nosso corpo, porque a gente está na tela que o tempo inteiro só aparece a nossa cabeça. E toda a nossa linguagem corporal, né, o nosso body language, que é tão importante até para a nossa comunicação subliminar, fica aqui, né, muitas vezes largado, desleixado, e a gente não vai se dando conta dos sinais que o nosso corpo mesmo nos dá, né? Às vezes, quando a gente está conversando com alguém, né, basta, sei lá, numa entrevista de emprego, vamos pegar uma situação clássica, numa entrevista de emprego, se eu estou entrevistando uma pessoa que quer entrar, por exemplo, na minha empresa, na Soumi, e a pessoa começa a tremer o joelho, a balançar o pé, a rodar a caneta, a ficar, né, visivelmente ansiosa, né, eu consigo interpretar sinais a partir do corpo dela. Agora, se eu estou entrevistando ela aqui na tela e ela está mexendo o pé aqui embaixo, eu posso não estar vendo o que ela está fazendo, né? Então, essa Perfeito. separação, ela é muito danosa, né? E a gente entender que, apesar da gente fazer parte, né, de que tudo isso faz parte de um mesmo ser, que a gente tem vontades que são muitas vezes contraditórias, impulsos que são muitas vezes contraditórios, e que a gente precisa primeiro encontrar esse equilíbrio interno para depois externalizar algo que faça sentido, é fundamental para a gente caminhar na vida, né? Você tem fé em algo? Por exemplo, eu Sim, sou tudo! católica, fui criada, mas eu não sou religiosa, mas tenho muita fé. Você Eu também? também, eu também. Eu não tenho religião, mas eu tenho muita fé. Tenho muita fé. E especialmente fé na vida, na força da vida, né? E eu acho que a fé, para mim, a fé está conectada com amor, com a quantidade de amor que eu sinto pela vida. E eu acho que quando a gente consegue ver a vida com amor, a gente tem fé. É... A gente está vivendo um momento que comprova isso, Mari, porque você vê a ciência, né? A ciência, eu acho que é a luz que pode nos trazer soluções no momento que a gente está vivendo, que a gente atravessando, que a gente está atravessando. E a ciência se torna mais interessante quando a gente humaniza a ciência, e aí tudo vai se tornar mais viável e mais possível. Ou se a gente ficar lidando só com números e com a coisa toda, né, como se fosse um gráfico, realmente a gente só vai se distanciar das coisas e não vai experienciar essa experiência na sua profundidade, assim, que eu acho que nada acontece à toa, não acho que a gente está passando por uma aprovação, não acho que isso é castigo nenhum, acho que não, acho que somos seres vivos e vamos passar por essa e por outras pandemias ainda no futuro, né? A gente está sempre invadindo a natureza, essa nossa relação com o meio ambiente é uma coisa muito louca, né? A gente precisa entender que esse lifestyle da gente está fora da ordem, ele não cabe mais, né? Mas, enquanto isso, eu vejo mesmo assim os médicos, todas as vezes que eu vou conversar com alguém, essas pessoas falam sobre ciência nos dias atuais, hoje em dia, as pessoas falam sobre o assunto com um grau de humanidade muito maior. E eu acho que o caminho é esse mesmo. Assim, pegar esses sentimentos antagônicos, né? Esses desejos, às vezes, conflitantes, e colocar eles juntos. Eles vão caminhar melhor, eu acho, né? Sem dúvida. E acho que boa parte do papel da mídia é traduzir essa ciência, né? Que pouca gente entende, né? O que é a tal da curva?
né? Como é que ela sobe, como é que ela desce, do que ela depende, porque às vezes é muito difícil, a gente não é ensinado a pensar de maneira cartesiana, com gráficos, etc. Isso é para poucos, né? Para poucas pessoas que têm um determinado grau de escolaridade, que têm alguma familiaridade com esse tema, mas se a gente não entender que a gente precisa, de fato, traduzir aquilo para que as pessoas possam compreender e, a partir daí, tomar decisões melhores, a gente não vai para lugar nenhum, né? Então, a ciência é um método, né? A partir do qual eu posso reproduzir, né? Com pessoas diferentes testando aquele mesmo experimento e vou obter o mesmo resultado, certo? Só que agora a gente tem algo para tentando fazer uma ciência única de algo que está acontecendo no país, no mundo inteiro, né, no planeta inteiro, com pessoas absolutamente diferentes, com situações completamente diferentes. Então, as variáveis que a gente está colocando ali é como se a gente estivesse tentando reproduzir um bolo, mas com ingredientes completamente diferentes. A receita vai sair diferente. Então, é um desafio muito grande até a gente conseguir criar um método que consiga explicar tudo isso que está acontecendo para que a gente possa tomar as decisões. E por isso os médicos estão sendo verdadeiros heróis mesmo, porque eles estão tendo que tomar decisões com o carro andando, andando, com a ciência descobrindo as respostas no meio do caminho, né? E isso é um gerador de estresse muito forte. É para todo mundo. Acho que viver com a incerteza de ser o incerto, né? Nós não sabemos o que vai acontecer com a gente daqui a um mês, daqui a uma semana, né? Mas que seja daqui a 30 dias. A gente esperava que essa pandemia fosse durar X tempo, agora já vai durar X mais Y. E a gente sabe que a maioria absoluta, né, na realidade brasileira, não tem condições de permanecer em casa, de fazer isolamento. As pessoas precisam sair, a gente entende isso, né? É evidente que existe muitas pessoas como eu, como você, que a gente tem o privilégio de poder ficar em casa. Portanto, a gente fica, né, até em nome dos que não podem ficar. Mas, assim, até os médicos e os cientistas criarem esse método, é muito interessante isso que você falou, porque eles estão lidando com a análise que eles têm que fazer é muito em cima dos indivíduos, né? Eu tenho uma amiga que ela é hipertensa, ela é diabética, ela já teve 4 pneumonias e ela fuma. Ela pegou Uau! Covid, ela não teve sintoma nenhum, ela já está imunizada com os anticorpos e passou incólume. Quer dizer, ela é super grupo de risco, né? Todo mundo com medo dela contrair, ela pegou, ninguém nem sabe como, porque ela estava fazendo um isolamento impecável. Então, são todas essas relativizações que vão criar um método, né? Porque Pois vai é. E ser difícil. ela teve algum despertar, assim, do tipo, ganhei mais uma chance ou não? Eu acho que ela teve um despertar sério, porque Teve. realmente, Ai, que olha que bom. loucura isso que eu estou te falando. Diabética, hipertensa, 4 pneumonias e fuma. Aí você fala assim, que coisa, que loucura, né? Deus existe, porque ela foi protegida por alguma coisa. Ela é uma excelente pessoa, ela merecia realmente superar e passar por isso incólume, porque ela é maravilhosa. Mas a gente sabe que a vida não é justa, infelizmente, né? Tá cheio de gente, de pessoas sensacionais que, infelizmente, sofrem atrocidades terríveis e que estão longe de serem merecedoras disso. Eu acho que é essa compreensão também, é que a vida às vezes não é justa e que a gente precisa justamente dar valor às coisas exatamente na hora em que elas estão acontecendo, eu acho que também é uma chamada, né? Isso para mim tem sido, nos últimos anos da minha vida, um grande despertar, assim, sabe? De olhar em volta, de escutar as pessoas com verdadeiro interesse, sabe? Porque você sai do centro principal e você coloca realmente o seu interlocutor. E você quer saber o que aquela pessoa pensa, e como aquela pessoa sente diante das coisas. E eu acho que o outro é sempre o melhor laboratório da gente mesmo, né? Concordo em número, gênero e grau, assim, e eu acho que essa pandemia está convidando a gente para entender de uma vez por todas que a nossa vida não significa nada sem a vida do outro, né? Que a nossa vida é absolutamente dependente da vida do outro, porque se eu me cuido, eu estou ajudando você. Se você se cuida, você está me ajudando. Se eu não me cuido, eu posso estar te atrapalhando, assim como se você não se cuida, você também está me atrapalhando. Então, e isso assim tira a gente do nosso egocentrismo, né? Eu espero que tire a gente do nosso egocentrismo, porque além dessa questão, né, da autorresponsabilidade, do cuidado com o outro e do outro consigo, com você,
tem uma determinante nessa pandemia que é assim, ninguém vai conseguir vencer isso sozinho. E Ninguém. aí, isso por si só é muito desapontador, assim, para as pessoas que acham que elas podem tudo. Porque quando você se depara com algo que você não pode vencer, que você vai precisar da colaboração para conseguir ultrapassar esse desafio, o seu ego cai por terra. Porque assim, não, cadê a minha autoimportância? Cara, acabou a sua autoimportância, assim, sua autoimportância é quê? Que você está achando que você está aonde, né? É meio como você diante de uma tempestade no mar, de uma mega tempestade no mar, assim, né? Vem aquela força da natureza, aquela fúria da natureza, o seu ego não vai ter muito o que fazer ali, né? Ou você escuta os sinais e começa a conversar com a sua alma, com a sua inteligência mais profunda para você se virar ali, ou você vai morrer. Se você achar que não, eu sou forte o suficiente para vencer isso, não vai vencer. Tem. Como é que surgiu a Soul Me? Porque uma das coisas que eu acho mais bacanas é porque você quer compartilhar o seu conhecimento, você quer proporcionar o bem com as pessoas. Porque quando você foi chamada para apresentar o bem-estar, já viu uma conexão? Já sabiam que você era uma pessoa interessada nesse assunto? Ou você já era realmente uma pessoa interessada nesse assunto e veio, obviamente, desse seu interesse particular, o convite para você apresentar o programa? Ou o programa foi um despertar? Porque hoje em dia eu sigo o Soul Me também. Eu acho tão interessante, você aborda vários assuntos, você desperta a gente para tanta coisa bacana. Eu acho legal que você deixa atrás de si conhecimento para as pessoas, né? Eu acho isso tão bacana, Mariana. Parabéns, eu acho ótimo. Que delícia! Você sabe que eu me lembro de uma frase de uma professora de história minha, Conceição, que eu acho que eu estava na quinta série, e ela falava isso. Ela falava assim: para que existe o conhecimento se não for para ser compartilhado? E eu nunca esqueci dessa frase da Conceição. E aquilo me marcou profundamente, assim. E aí eu fico pensando nessas pessoas que sabem muito e que não contam para ninguém, sabe? Como assim você sabe muito e não conta para ninguém? O que É que, tá, que é que nem receita de receita, família, né? né? É, É. Receita de família, tipo, não vou contar, porque essa era só da minha avó, não vou passar para ninguém. Puxa, mas que egoísmo, né? Você não quer partilhar, porque toda partilha, na verdade, é uma distribuição de amor. É, se você fizer ela com esse coração aberto, né? Se você imagina você compartilhar uma receita da sua avó. Outro dia uma amiga minha me pediu, eu tinha postado, acho, alguma coisa de um. Eu tenho poucas receitas que a minha mãe deixou de próprio punho. Minha mãe faleceu quando eu tinha 20 anos. E ela deixou uma receita de pão de queijo. E aí uma amiga minha me pediu, Mari, me manda a receita da sua mãe de pão de queijo. Depois ela me mandou uma foto dos filhos dela comendo pão de queijo da minha mãe. Falei, gente, isso é muito maravilhoso, porque assim, é uma forma da minha mãe estar viva nos filhos dela de alguma forma, né? Do amor que a minha mãe me passou, tá ali. Então, como é que a gente vai deixar aquilo com a gente, né? Hoje eu estava entrevistando um cara que eu admiro muito, que está aqui no Instagram, não tem um Instagram chamado Tending the Fires. E ele é um professor de espiritualidade tolteca. E eu sou mexicana, né? É uma parte de mim. Apesar da aparência, ninguém acredita, mas meu pai é mexicano. E, e aí ele estava me falando uma coisa muito, muito interessante, porque os toltecas têm uma. Vou dar uma resumida na história, mas eles têm uma maneira de interpretar a morte com uma certa leveza. Então, mas também com uma densidade muito profunda, porque assim, leveza no sentido de eles lembram da morte todos os dias. Então, isso é algo importante para eles, para que eles possam, de fato, aproveitar a vida. Né? A lembrança da morte é um convite para que você aproveite a vida. Então, tem três momentos em que você pensa na morte, ou que a morte se dá em três momentos para os toltecas. O primeiro momento é o momento em que você descobre que você vai morrer. O segundo momento é o momento que você morre de fato. E o terceiro momento é o momento em que ninguém mais nesse mundo fala de você. E a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, é quase um choque, né? Quer dizer, você pensar que haverá um momento no mundo que ninguém mais se lembrará de quem é você. E aí, qual é a proposta por trás disso? É que você de fato viva a sua vida fazendo aquilo que importa. Porque a gente fica adiando o importante, né? Às vezes a gente se conecta com aquilo que é urgente. Não, esse e-mail é urgente, esse WhatsApp é urgente. Mas será que aquilo é importante? De fato, aquilo vai fazer você ser lembrado, mesmo quando você já não estiver mais aqui. A gente se esquece de tudo isso.
E eu acho que o conhecimento, passar conhecimento e distribuir amor, porque para mim eu acho que passar conhecimento é uma forma de distribuir amor, é o que faz a gente ser lembrado, é o que faz a gente fazer diferença no mundo, né? Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. É, porque não há nenhum, tem um documentário, que é um documentário Brasil-Dinamarca, que eu vi já faz uns 6, 7 anos, e eu comento sempre sobre esse documentário que chama O Princípio da Vida, o Começo da Vida. Você já assistiu? Ele Já, é virou série. lindo. É lindo, porque no final é isso, assim, né? Você cria uma criança com a maior quantidade de benefícios que aquela criança necessita para ela ser bem nutrida como ser humano, porque ela crescerá e se tornará um ser humano melhor. E se ele for um ser humano melhor, ele atenderá melhor às necessidades daquela sociedade, daquele grupo todo. Então, o bem nunca é individual. O bem, ele é sempre coletivo. Ele não atende só uma pessoa, ele atende sempre a um grupo maior de pessoas, ou no mínimo a um grupo de pessoas, né? Nunca uma única pessoa. Então, eu me Exatamente. lembro, né, que quando eu assisti esse documentário, falei, nossa, isso é um jeito muito bom, porque contra fatos não há discussão, né? Isso é um Não há fato. argumentos, né? Não há Exatamente. argumentos, você está mostrando um fato, né? Em cima de estudos, isso aqui é um fato. Então é muito legal isso. Eu tenho uma filha de 25 e uma filha de 5. A gente estava até conversando sobre isso, né? E apesar de serem tempos diferentes, é muito interessante como a função dos pais continua sendo a mesma, né? Na minha interpretação, eu, como mãe, vejo que o que eu quero oferecer para as minhas filhas é condições para que elas se respeitem dentro das suas diferenças, dentro das suas particularidades, cresçam com a maior consciência possível do que é ser, do que é estar aqui presente, das responsabilidades e dos direitos também que cada uma delas tem. E isso não muda. Passaram-se 20 anos entre uma e outra, mas isso permanece igual. Então, certas coisas, as coisas que realmente importam, elas são as mesmas sempre, né? Quer dizer, ter dignidade, ter, né, empatia pelo próximo. Eu acho que em qualquer época da história, da humanidade, né, dentro de uma família, esses são valores que nunca vão deixar de ser importantes. E agora que eu fiquei com vontade de te fazer uma pergunta. E o que você mudou nesses 20 anos? Você acha que você é uma mãe melhor hoje, de alguma maneira? Não, não acho que eu seja melhor. Eu acho que até que eu sou pior. Porque eu sou mais relaxada, sabe? Assim, é. Mas eu acho, sabe, tem uma mística muito interessante, que as pessoas acham, passaram-se 20 anos, você é outra pessoa. Não, eu sou a mesma Carolina, com 20 anos de experiência, que eu fui, né, juntando ao longo da vida, porque nós somos isso, nós somos a somatória de tudo que nos acontece ao longo da nossa existência aqui na Terra. Então, eu tenho mais quilometragem, mas é o mesmo carro, sabe? Tem vantagens e desvantagens. Essa analogia é boa, né? Porque o carro rodou mais, mas é o mesmo carro, entendeu? Tá mais macio, mas em compensação o pneu tá um pouco mais careca. E assim a gente vai fazendo as comparações. Eu acho que eu sou mais permissiva, porque eu realmente entendo que certas coisas não são tão importantes. Eu tenho muitas amigas mais novas que no primeiro filho são sempre impecáveis e as crianças são. Você é muito. Você quer exercer na sua primeira experiência como mãe tudo que você acredita ser o melhor para o seu filho, né? E você percebe com o tempo, principalmente quando você tem um outro filho, que certas coisas que você considerava tão importantes, de fato não são. São bacanas, são legais. Acho que todo mundo trabalha sempre muito bem intencionado. Mas a primeira coisa que eu aprendi na minha relação com a maternidade foi, epa, a minha relação com a maternidade é o meu amadurecimento com a minha culpa. Porque eu sempre vou poder fazer melhor, eu gostaria de ter feito melhor, mas eu sei que eu vou tentar fazer sempre o melhor possível. Então, eu acho que agora com a Muito Isabel já isso, né? entendi que certas coisas eu não. Mas eu vou fazer o melhor possível. Então, eu tô uma mãe mais zen. Ah, mas então você tá melhor. Tô. Mas aí eu e a É, Valentina, a gente tem uma relação muito de chapinha também, sabe? Eu sempre sei. fui uma mãe muito, eu curti muito ser mãe. Eu conheço mulheres que isso para elas não é tão importante, e eu acho super legítimo, né? Tem muita mulher que fala, se você não tem filho, você não se completa. Imagina, se completa sim, você tá perfeita, não tem filho quem quer ter, ou quem pode ter, ou quem já, enfim, né?
para mim era uma coisa muito importante. Eu gosto muito de ser mãe, uma coisa que, para mim, eu digo sempre, eu falo, acho que esse é meu melhor trabalho é esse. Então, eu E curto ainda bem que é o muito. melhor, né? Porque ele não acaba nunca. Não, não, não. Você gosta também dessa história de Ah, ser mãe? apaixonada, É apaixonada bom, né? completamente. Esse final de semana, assim, eu fiquei 4 dias, eu tirei o feriado, me propus a ficar só com eles. Apesar de hoje, assim, ter passado o dia inteiro na frente do computador, porque acumulou tudo, foi assim, assim, voltei reabastecida de energia, né? E quanto a gente aprende com eles, é um negócio impressionante, né? O Miguel virou para mim na sexta-feira, não, sábado para domingo, e deitou na cama e falou assim: Mãe, eu quero hoje fazer um pedido de desculpas, um agradecimento, uma crítica e um pedido. Aí eu falei: Tá bom. Bom, eu queria fazer uma crítica ao João, que não me deixou meditar na hora que eu queria. Ah, Gente, você ele tá falando para eu medita não com ele? Ele contar. tem 6 anos, né? O Miguel tem 6 anos. Tem. Oh, que bonitinho meditando, gente, que fofo. Aí depois, ele falou para eu não contar. Não é para contar, amiga? Ninguém Não ouviu, é para eu desculpa. contar? Tá bom. Ah, não quer que eu conte. Mas enfim, mas A gente respeita. a clareza da expressão, de entender o que está sentindo, assim, né? De como às vezes a gente tem dificuldade e eles trazem para a gente essa informação, sentir mão beijada, ó, toma, é isso aí. E eu respeito muito, porque essa história dele não querer que eu conte, né? Ele falou, na hora do pedido, ele falou assim: o pedido eu vou fazer baixinho, que é para você não ouvir. E Oh, acho muito legal essa história das crianças terem um segredo, né? Porque às vezes a gente fica como pais querendo saber tudo e achando que a gente tem direito de vasculhar as coisas dos nossos filhos, mas de uma certa maneira o segredo é aquilo que nos torna um indivíduo, né? Que faz eu ser diferente de você. Aquilo que eu não vou te contar faz parte da minha individualidade, né? isso. E isso, do ponto de vista psicológico, é muito importante para as crianças. Então, manter aqueles ambientes, e acho que é por isso também que elas estão sofrendo bastante nessa história da pandemia, com o fato de que aquele mundo que pertencia só a eles, que era o mundo da escola, agora a gente invadiu, né? É, Então, gente. manter esses espaços, essas reservas, eu acho que é muito importante. Mas eu, sem dúvida nenhuma, também é a função que eu mais gosto, assim, essa da maternidade, e me mudou muito, me transformou de uma maneira muito intensa. Porque, em primeiro lugar, porque eu tive uma experiência também de ser muito amiga da minha mãe, muito, muito, muito. Só que eu perdi minha mãe com 20 anos. Eu tinha 20, ela morreu com 48, então ela morreu muito nova de um Muito jovem. AVC. Muito, muito. E era minha melhor amiga. E a gente teve a sensação que eu tive quando ela foi embora foi uma sensação de agradecimento profundo, no sentido de ainda bem que o tempo que eu tive com ela eu aproveitei da melhor forma possível. E entendo muito que ela ainda faz parte da minha vida, com essas comunicações que tem a ver até com a espiritualidade, com aquilo que eu acredito, e essa história dos sinais que você falou que eu vivo percebendo. E a gente se comunica através de sinais. Não sei se está me ouvindo, mas meu fone acabou a bateria. Está me ouvindo ainda? Tô te Ah, tá bom. ouvindo, tô te Ah, então ouvindo. estou te ouvindo. Mas e na hora que eu me vi mãe sem mãe, foi muito difícil, porque uma coisa eu acho que é você não ter mãe e outra coisa é você ser mãe sem ter mãe. Foi um novo luto, sabe? Então a primeira maternidade foi muito difícil nesse sentido. Mas assim, depois que eu resolvi essa questão e porque eu fiquei com muita vontade de agradecer minha mãe por muitas coisas que eu não tive tempo de agradecer aqui em vida, sabe, pelas coisas mais simples, que podem parecer mais simples, mas o acolhimento no peito, o jeito de trocar a fralda, o cuidado na hora do banho. Eu queria muito que ela tivesse aqui para eu poder falar para ela o quanto eu reconheço os momentos em que ela esteve cansada e fez tudo isso com tanto afeto. Mari, aí, Mari, travou? Deixa eu ver. Travou.
Voltou? Eu tô te ouvindo. Está me ouvindo? Não tá ouvindo? Põe o outro fone aí, Mari. Eu tô. Peraí, gente. Ó, travou a Mariana. Mariana tá sem voz. Você tá sem áudio, Mari. Não continuo sem te ouvir. Sem som da Mari. Mari, você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Mari, sai e volta. Esperar a Mari sair e voltar, porque às vezes dá uma travada mesmo. Pronto, já vamos pegar ela logo aqui, que a conversa estava ótima. A gente não quer perder tempo. Aqui, Mari, vamos lá. Já estamos reconectando. Já vai entrar aí a Mari. Tá ouvindo agora, Mari? Tá Tô super ouvindo. Vocês também, né? Estamos todos ouvindo. Mas é incrível como humaniza, né, a nossa visão dos nossos pais depois que a gente tem filho, porque é tão difícil, né? Criar um ser humano é maravilhoso, a gente está declarando nosso amor pela maternidade, mas é muito difícil. Aí a gente olha Muito. para os nossos pais com muito mais ternura, né? Assim. Sem dúvida, né? Do tipo, lembra das vezes que a gente acordou à noite e tem vontade de pedir desculpa, né? Desculpa por todos os pesadelos que eu tive. Desculpa por todas as madrugadas que você ficou na beira da minha cama, né? Desculpa por... e agradecer, né? Mais do que pedir desculpas é agradecer por toda a disposição e por tudo que eles nos ensinaram. Mas eu só queria voltar, porque você falou da história do bem-estar e eu não respondi a sua pergunta lá atrás. Você Fala. falou se eu já tinha essa conexão com a saúde. Foi muito curioso, assim, porque eu tinha... eu não tinha consciência do tamanho da minha conexão com a saúde quando eu comecei no bem-estar. Na verdade, eu estava muito empolgada na Jura? época. Juro. Parece que vestiu que nem luva, Mariana. Que Pois é, legal, não é? foi muito assim, acho que um caminho traçado assim por outras forças, assim. Eu super acredito nisso, porque eu estava muito empolgada porque eu ia começar a segunda temporada do Globomar, que foi um programa que eu fiz a Projeto primeira lindo também. temporada, foi muito delicioso, Com junto palha, com né? Não Com era? Com Palha, Ernesto? fantástico, com Ernesto Palha. Foi um programa muito desafiador para mim, mas foi sem dúvida uma das melhores coisas que eu fiz na vida. E aí depois eu fiz o primeiro ano do Globomar, e enquanto a gente editava o Globomar, eu passei uma temporada no Fantástico como repórter, e que foi literalmente fantástico, então eu estava afim muito de continuar, tanto no Fantástico quanto no Globomar, mas aí me chamaram para fazer o piloto de um programa. E eu não sabia nem o que era. E aí eu falei, jura? Meu Deus, eu vou ter que sair de tudo que eu quero para... Bom, mas pode ser que não dê certo, né? E eu fiz o piloto meio querendo que desse errado. E aí, quando começou de fato o bem-estar, algumas fichas foram caindo, e foram caindo não foi de uma vez não, demorou para entender tudo aquilo, e especialmente a minha própria história com a minha conexão com a saúde teve a ver com um momento de depressão que eu tive aos 17 anos, que foi uma depressão muito profunda, e que a partir dali eu precisei construir os meus pilares de saúde de uma maneira que eu nunca mais abri mão, né? Sono, alimentação, atividade física e a meditação, que já estava na minha vida, mas que naquele momento eu comecei a compreender que a meditação também mexia com a minha saúde de uma maneira muito profunda. Eu comecei a meditar por acaso, porque eu era amiga do dono de um sebo que ficava ao lado da minha casa. Eu ia para lá para discutir literatura com ele, e um belo dia ele me entregou um livro e falou assim, olha, esse livro aqui é a sua cara. Só que era um livro chamado Visualização Criativa, e eu, muito curiosa, porque eu tinha 11, 12 anos de idade nessa época, fui para casa e comecei a devorar o livro e fazer os exercícios do livro, e quando eu vi eu estava meditando. E foi muito interessante, porque no começo eu usei a meditação para passar nas provas da escola, eu usava a meditação para ir atrás das minhas metas, eu usava para me relaxar, mas eu não conhecia nada dos estudos sobre meditação. E não entendia nada de que isso era uma tradição milenar que começou ligada a algumas religiões, enfim. E depois eu fui estudando tudo isso e fui vendo como tudo aquilo fazia sentido, e como fazia sentido eu estar num programa falando sobre saúde.
E quando a gente começou a falar um pouco mais de doença no bem-estar e menos de saúde, e quando a gente tinha pouco espaço para falar de saúde mental e saúde emocional, que é o que mais me interessa, eu decidi sair para abrir a SoulMe, que hoje é uma empresa que trabalha só com isso, Só o basicamente. bem-estar. É. Você acha, Mari, que o momento que a gente está vivendo, você falou que você teve uma depressão aos 17 anos, que é uma coisa que é muito mais comum do que a gente pensa, depressão em adolescentes, né? E uma coisa que a nossa sociedade parece que se recusa a prestar atenção nisso, né? O ritmo moderno que a gente vive, a maneira como as crianças são pressionadas a crescerem, serem bem-sucedidas, a terem sucesso, aquele famoso grana, fama e você, que é uma roubadaça. Mas muitas famílias colocam, a própria sociedade, independente da função das famílias, colocam as nossas crianças nesse lugar, que é um lugar muito opressor, oprimido, né? E a gente passando por uma pandemia, as pessoas isoladas em casa. Eu sei que deve haver uma preocupação muito grande com a saúde mental de todo mundo. Você que está conversando sempre com especialistas, aconteceu algum fato novo? Tem alguma coisa interessante que deva ser levada em consideração? Existe, assim, um manualzinho, 5 coisas que você deve fazer para manter uma saúde mental legal? Você pode ajudar a gente de alguma forma? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte: tem algumas coisas acontecendo e que eu acho que merecem muito a nossa atenção. A primeira delas é algo que os psiquiatras estão chamando já de quarta onda dessa pandemia. Que a primeira onda foi a onda do medo, né? Onde todo mundo ficou muito assustado, sem saber o que fazer, o quanto isso ia me afetar ou não ia me afetar, enfim, aquela história do pânico e tudo isso. A segunda onda foi a onda da ansiedade, que é uma onda de tipo, quando isso tudo vai acabar, eu não sei o que vai acontecer com o meu emprego, eu não sei o que vai acontecer com a minha família, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida, né? A terceira onda foi a onda da tristeza, do tipo, eu não aguento mais isso aqui, a minha vida perdeu sentido e tá muito difícil, eu tô com saudades das pessoas que eu gosto, eu quero sair de casa, eu quero retomar minha rotina. E a quarta onda que está vindo agora é uma onda que está preocupando muito as figuras de saúde, tanto que trabalham nos setores públicos quanto no privado, né? Os profissionais de saúde, especialmente psiquiatras e terapeutas, porque eles estão vendo um aumento muito grande de tentativa de suicídio, de automutilação, de ataques de pânico e de exacerbação de quadros de depressão e também de transtornos obsessivos compulsivos. E também de vício, né? Drogas e, enfim, álcool, de uma maneira geral. Todas as compulsões. E o risco também da história do álcool e de outras drogas é que ele também potencializa o risco de suicídio. Então, o que é preciso dizer é que se você tem alguém por perto, que você está percebendo uma mudança de comportamento, alguém que está sem vontade de sair do quarto, alguém que realmente mudou nos últimos tempos, que está dizendo que está triste, que a vida está sem sentido, etc., fique atento, mais atento a essa pessoa, se ofereça para estar do lado dessa pessoa e, de preferência, peça uma ajuda especializada, porque tem muitas pessoas que abriram suas redes e que abriram plataformas e outras maneiras, se organizaram, né, em mutirões de saúde mental para poder ajudar até gratuitamente algumas pessoas, né, fazendo não às vezes atendimento propriamente dito, porque eles nem podem fazer isso pelos conselhos, mas ouvindo essas pessoas, né, se abrindo para escutar essas pessoas. Então, eu acho que isso é algo que todo mundo, a sociedade inteira precisa ficar atento para a gente evitar, porque a gente vai começar a ouvir mais essas notícias agora, infelizmente. Assim. Eu falo muito desse assunto e na semana passada eu fiquei muito assustada porque algumas pessoas me mandaram um direct com fotos de automutilação, outras me mandaram direct falando sobre tentativas de suicídio. Então, e quando eu recebo essas mensagens, eu fico muito tocada, eu fico conversando com essas pessoas nas redes, eu quero saber como elas estão, mas é bem complexo tudo isso, assim. Porque, de fato, a gente não vai salvar ninguém, né? A gente pode ouvir, a gente pode orientar de alguma maneira, eu não sou especialista nisso, eu não sou psicóloga, não sou terapeuta, não sou psiquiatra, mas se a gente pensar um pouquinho nas regras básicas, né, do que a gente pode fazer para não cair nisso, aí a gente que está bem, né, e quer continuar bem, né, o que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, se mexer, atividade física, absolutamente fundamental. E por quê? Né? Tem 1 milhão de estudos mostrando a atividade física como algo que de fato faz sentido do ponto de vista da saúde mental, mas basicamente a gente tem a capacidade, a partir do exercício físico, de fazer uma enxurrada de hormônios e de neurotransmissores de bem-estar e prazer no nosso corpo, que equivalem a quase uma droga, né, do mal, mas essa é uma droga do bem, que não tem... Essa é do bem. Essa é do bem, que não tem efeitos colaterais. Então a gente libera o que eu chamo da nossa dose diária de
de bem-estar, que é Endorfina, dopamina, exato. né? D de dose, O de ocitocina. A ocitocina depende um pouco mais desse nosso contato social aqui, porque é o hormônio ligado ao amor, né? Ao toque nos nossos filhos, nas pessoas que a gente gosta, mas serotonina e endorfina. Então a gente precisa disso, e a atividade física tem a capacidade de dopamina, serotonina e endorfina de liberar tudo isso para que a gente se sinta bem. É aquela coisa, nem sempre a gente acorda com vontade de fazer atividade física, mas depois que a gente faz, a gente acorda de fato para o dia de um outro jeito, né? Às vezes eu acordo super desanimada, faço ali 20 minutos, boto uma aula no Mas isso YouTube e é que é sai outra. interessante, Mari. A gente não precisa virar atleta do século, né? Se todos nós fizéssemos assim, meia hora de atividade já 2 vezes por semana, sempre, a vida toda, nós já estaríamos com a nossa saúde física garantida. O negócio é que a gente passa, às vezes, 6 meses sem fazer nada e depois resolve malhar, vai, eu pelo menos, né? Malho loucamente, aí. E a constância é o que faz a diferença, né? Eu fui bailarina clássica, dancei balé a minha vida inteira. E fui fazer uma vez e veio um professor da Inglaterra fazer um workshop com a gente. Eu era muito nova, devia ter uns 22 anos. E eu já nem era mais bailarina assídua. E aí ele mostrou um vídeo de uma mulher dançando. Aí ele mostrou, prestem atenção, vou mostrar outro vídeo. Ele mostrou um vídeo da mesma mulher dançando mais velha. E aí todo mundo perguntou assim: vocês estão vendo o vídeo? Qual a diferença? A gente falou assim: é a mesma pessoa, mas ela num vídeo está jovem, no outro ela está mais velha. Fala, não, gente, a diferença é que ela nunca parou de dançar. Essa é a diferença. Jovem, velha, ela não para de se exercitar. E isso coloca Maravilhoso. ela numa posição privilegiada. É muito legal, né? E Muito realmente legal. ela estava genial, tanto no primeiro vídeo quanto no segundo. Eu sou muito instável em relação às minhas atividades físicas. Eu às vezes, sou muito ativa. Eu já corri maratona, depois parei de correr. Sou bailarina clássica. Eu preciso entrar numa coisa mais disciplinada mesmo. Assim, Nossa, eu sabe? não diria isso de você jamais. Eu achei que você fizesse todo dia muito. Jura? Não, Juro. Com esse corpo que menina. você tem, mulher. Ô, menina, eu não sou assim. Eu sou muito agradecida à minha mãe, a papai do céu. A gente tem uma genética boa na família. Eu sou uma pessoa da natureza. Eu gosto de estar ao ar livre, eu sou do dia, eu acordo cedo, durmo cedo, sabe? Não adianta me chamar para jantar às 9 da noite, eu vou. Mas eu já chego cansado. Jantar legal comigo é às 8, que a gente papeia, Ai, você pode vir conversa, vai jantar até aqui em 10. casa, então. Olha, vai ser 7h30 a gente ótimo. está começando. É, Aliás, eu adoro suas exatamente. receitas. Oh, que bom, que bom. Muito Tem seus obrigada. livros, adoro suas receitas. Mas você acabou de falar uma outra coisa da natureza. A Hum. natureza, embora nesse momento tem gente que não está conseguindo entrar em contato com isso, é outra dica absolutamente fundamental para manter a saúde mental e emocional. Os japoneses receitam banho de floresta. O que é isso? É você ir para o meio da mata, e não necessariamente precisa ser na selva amazônica, mas você pode ir para uma praia, você pode ir para um campo, o que você gosta mais, e botar o pé na grama, pisar na areia, observar, porque esse tempo que a natureza nos traz de contemplação, de observação, Maravilhoso. é maravilhoso, traz uma sensação. Eu brinco que quem está na natureza nunca vai se sentir sozinho, né? Porque É. você fala com as árvores, com os bichos, e se você prestar atenção nos sinais da natureza, você aprende sobre você mesmo, né? A gente é natureza, né? Então, acho que A gente é a natureza. Ah. Não, eu ia dizer que isso duas é coisas. fundamental, o exercício físico. Sim. Hum. Não, duas coisas que sempre me fazem muito bem, assim, contato com a natureza e silêncio. Eu acho que um dia silêncio vai custar a gente, tipo, vistam e ter um lugar silencioso. Porque eu pagaria fortunas, assim, para estar em silêncio, para poder usufruir do silêncio, sem um carro, sem uma buzina, com a natureza, assim, sabe? Tanto que tem a meditação de silêncio, que eu acho que essa eu conseguiria fazer, porque você começa. É inevitável que você ouça outras coisas, né? Quando você se induz ao silêncio. Não, totalmente. Eu acho que quando a gente fica em silêncio para meditar, naturalmente ainda vem a onda dos pensamentos acelerados, continua vindo, né? É quase como se tivesse um vento soprando, trazendo tudo aquilo que ficou acumulado. Às vezes vem um vagalhão, assim, cheio de pensamentos, mas aos poucos você vai deixando aqueles pensamentos passarem e vai, de fato, se abrindo para outras percepções, né? Porque a meditação, ela convida você justamente a deixar os pensamentos passarem, você trocar os pensamentos pelas sensações.
Por isso que você começa a se abrir para outro tipo de experiência na meditação e ter outras, né? Fica mais perto da sua intuição, que precisa Insights, de... né? A intuição, ela gosta do silêncio, né? Porque ela sussurra, ela fala baixo. Então, precisa mesmo desse silêncio para a gente se conectar com isso, né? Mas eu Agora, uma outra acabei te coisa... interrompendo. Fala, siga aí Não, eu ia nas suas falar que dicas. uma outra coisa fundamental para garantir saúde mental e que pouca gente dá valor, nesse sentido de quanto a gente deveria dar valor, é o sono. O Porque sono. o sono, para quem não sabe, é um dos fatores principais de risco de depressão. Insônia é um dos principais fatores de risco para depressão. Então, quem não dorme bem, e tem gente que não dorme bem há muito tempo, tem muito mais chance de ficar deprimido do que quem dorme toda noite direitinho, né? E aí, obviamente, tem dicas para você dormir melhor, que são aquelas dicas básicas, né? Sair das telas pelo menos 2 horas antes de deitar na cama, ir baixando as luzes da casa, fazer uma refeição um pouco mais leve antes de dormir, pensar pensamentos bons antes de dormir. Você não vai ficar lendo notícia antes de dormir, não vai ficar pensando Sanguinolenta, né? Exatamente, né? E a outra questão é a alimentação. Hoje a gente já sabe que a alimentação não é apenas para garantir a nossa imunidade e também o nosso bem-estar físico, fazer o nosso corpo funcionar direito, mas a própria alimentação ela tem um poder de potencializar algumas doenças degenerativas, né? Tem alguns alimentos que são mais inflamatórios e que podem sim, né? Uma pessoa, por exemplo, com diabetes descontrolado, ela também tem mais risco de ter depressão, porque ela está com o corpo inteiro inflamado. Então, uma coisa vai levando a outra. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Essas são as dicas básicas, né? Mas tem Sim. muitas outras. Né? Eu acho que a gente tem que aprender a ser mais complacente e amoroso com a gente mesmo, sabe? Porque falando sobre alimentação, eu percebo assim, quando eu como uma comida quentinha, gostosa, como você cozinhar pelo menos uma refeição por dia muda a qualidade de vida de uma maneira drástica e violenta. A sua relação com o alimento passa a ser outra. E eu acho que você consumir coisas aquecidas, principalmente para quem está se sentindo um pouco tristinho, uma maçã, coloca a maçã no forno, sabe? Cozinha a sua maçã, como uma banana, porque alimentos aquecidos e o calor, gente, vem de dentro para fora, sabe? Tinha um médico no Rio de Janeiro que ele tratava a depressão com alimentação, entre outras coisas, né? E ele passava uma dieta de alimentação aquecida. Tudo era ou morno ou, de fato, quente, né? E eu achei aquilo muito interessante, porque é verdade, quando você come uma comidinha gostosa, aquela comida que a gente chama comida de mãe, que é um pouco da comida que eu gosto de cozinhar, sabe? Assim, eu que não sou chefe, não sou nada, eu quero uma comida que as pessoas sintam prazer mesmo, seja simples, elas sintam prazer, e faz todo sentido, né? Você come Não, uma e coisa quentinha. você sabe que uma das coisas que me tirou do quadro depressivo aos 17 anos foi fazer foi cozinhar a minha própria comida. E foi uma dica Muda que a vida. E ela Mari falou assim: travou. use a comida como uma forma de autoconhecimento, porque pergunte para o seu corpo aquilo que ele está com vontade de comer, tenta ouvir os sinais do teu corpo e faça para você aquilo que você faria como se você estivesse cuidando de um bebê. Né? Como é que você cozinharia? O que você faria para um bebê? Né? Com que cuidado você faria a papinha do seu filho? Por que você não faz uma comida que você gosta com o mesmo cuidado? Né? Você falou uma coisa linda, né? A gente ter gentileza e compaixão com a gente, ao invés de ficar se cobrando e se maltratando e falando alto com a gente, do tipo, você devia, com esse dedo apontado que a gente insiste em nos colocar. Ao contrário, inverter essa relação do afeto, né? Se amparar, se cuidar, trazer conforto para você mesmo é absolutamente fundamental. Eu acho que isso é espiritualidade, quando a gente passa a ter um conhecimento maior e uma complacência maior, porque a melhor maneira de ser generoso com o próximo é sendo generoso consigo mesmo, né? Assim, se você consegue se tratar com a dignidade que você merece, se você tem amor próprio, isso te ensina a ter amor próprio, você se respeitar, você, né, se tratar com carinho, você vai ser melhor para o outro. Essa coisa que você falou da cozinha, imagine que você está cozinhando uma refeição para o seu bebê, você está jogando amor ali, né? Tem um código ali que você acaba ingerindo, que é você doa amor, aquilo vem. É uma lei que eu acredito muito, assim, gentileza gera gentileza, né? Não há como a Também gente acredito evoluir muito. muito se você não tiver amor próprio. Amor próprio é determinante.
né, para a gente conseguir seguir e superar tantas coisas difíceis que a gente está enfrentando. Mari, faltam 3 minutos só para a gente ser Ah, interrompidas. É que passou rápido, né? nossa, voou muito, muito, muito. Olha, Ah, quero mas foi uma super te delícia. agradecer, viu, Mari? Você é mesmo uma querida, super interessante conversar com você sobre esses assuntos. Quero que a gente tenha oportunidade de conversar mais. Deixa acabar essa pandemia, que a gente vai combinar um jantar, ou aí ou aqui em algum lugar. Oba! Oba, oba, adorei, maravilhoso. Até porque os filhos têm a mesma idade e também podem Sim, brincar, né? exato. E a gente come E cedo, então achei mais legal ainda. não, e gosta de silêncio, então também a gente já Puxa, pode entender o silêncio e natureza. A gente faz um jantar na natureza cedo e com as crianças brincando. um Maravilhoso. sonho, vai ser um sonho. Tá Delícia, bom? adorei também. Também. Obrigada, viu, pelo convite. Foi um prazer imenso. Eu que Obrigadão. agradeço. Muito obrigada. Ó, um beijo grande.